Experiências com Deus só tem quem busca. Verdade. Experiências com Deus só tem quem quer ter compromisso. Glória a Deus. Mas há casos de pessoas que rejeitam a Deus e Deus mesmo assim não nos rejeita. É verdade. Não é verdade? É. Tremendo o testemunho do casal. Deus tem, como Paulo diz, a sua multiforme de operar e de fazer. Às vezes a gente acha que Deus vai agir assim, e quando a gente menos espera, vem de um lado, vem de uma situação, vem de alguém que a gente menos espera. É ali que Deus se revela e mostra que Ele é Deus e que Ele não está preso às circunstâncias, mas Ele ainda é quem governa, Ele ainda é quem dá a última palavra, Ele ainda é quem manifesta no meio da tempestade. Amém. Uma voz de autoridade para ser. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Jeremias. O profeta chorando, né? Tem o hino do Mato Nascimento, que é vitória. Às vezes o choro, mas é a única oração em certos momentos das nossas vidas que Deus ouve é o choro. Amém, amados? Jeremias capítulo 48. Eu vou ler nessa versão, mas há uma outra versão muito mais antiga, muito mais próxima do original, que é que eu anotei aqui, tá? Mas vai servir só como base para a gente. Jeremias capítulo 8, verso de número 6. É 8 ou 48? Jeremias 48, 8. verso de número 6. Verso Se você 6. perceber alguém do seu lado sem a Bíblia e puder compartilhar, para que todos possamos ter a oportunidade de compartilhar a palavra. Verso de número 6 diz assim: Fugi, salvai a vossa vida, ainda que venhais a ser como no original diz tamargueira, mas aqui diz como arbusto. Você está lendo aí no seu? Arbusto solitário no deserto. Mas o original é tamargueira. Pode sentar aqui. Tamargueira é quem produz o fruto da tâmara. E eu fiquei encafifado com esse texto e fui atrás. E no original é a quem produz tâmara. Essa palavra de Jeremias, se você ler os capítulos anteriores, 46, 45, e você avançar para o 51, você vai ver que Jeremias ele estava profetizando aos povos gentios, a nações idólatras, e de repente Deus vem e dá a ele essa palavra: fugir, salvai as vossas vidas, e sereis como a tamargueira no deserto. Essa palavra, ela foi dada ao povo de Jerusalém, a Moabe, porque havia de vir sobre eles uma grande perseguição, um grande exército viria sobre eles, e ali Jeremias então vai ao povo e pela uma palavra profética ele diz: vocês têm que fugir daqui, porque vai vir algo muito pesado sobre vocês, uma perseguição muito grande sobre vocês, virá um exército e eles irão subjugar vocês, então vocês têm que fugir, salvai as vossas vidas, fujam para o deserto, ainda que vocês não entendam, mas Deus vai colocar vocês no deserto com
uma tamargueira no meio do deserto. E eu fiquei pensando, mas por que Deus diz que eles serão como uma tâmara lá no deserto? E eu fiquei com aquilo hoje e fui olhar, e fui estudar, e fui ver, e fiz um pequeno resumo. E eu queria falar hoje sobre a tamargueira. Nós somos a tamargueira. Você pode dizer nessa noite, diga: eu sou uma tamargueira. Uma tamargueira No deserto. no deserto. Amém, queridos? A tamargueira, ela é da família das palmeiras. Impressionante isso. E da espécie de palmeiras, a única que cresce, floresce e dá fruto no deserto é a tamargueira. Nenhuma outra dá. A gente sabe da acácia que nasce no deserto, mas a Bíblia diz que a acácia, ela é um arbusto diferente da tamargueira. A acácia, ela não tem folhas, ela não tem frutos, ela só é um arbusto. E ela só sobrevive lá no deserto porque as suas raízes, elas são profundas, tão profundas, tão profundas, até que ela alcance o leito das águas que passam no mais profundo deserto, e dali ela suga somente o essencial para que ela possa sobreviver. E da mesma maneira, assim é a tamargueira no deserto. Ela é a única que floresce, ela é a única que dá frutos, e ela é a única que o viajante no deserto, o que ele mais almeja é encontrar no deserto uma tamargueira, porque além dela ser vista ao longe, porque ela cresce muito alto, e de longe ele consegue ver, e ele sabe que ali ele vai encontrar sombra, ali ele vai encontrar abrigo, e ali ele vai encontrar alimento. Amém, queridos? Quantos de nós, às vezes, como esse irmão aqui acabou de dizer, ele foi o fiel mais retrato, ele foi o retrato mais fiel de uma tamargueira nos dias de hoje. Enquanto ele achava que ele estava vivendo um grande deserto, Deus estava mostrando que ele, mesmo passando por esse deserto, ele tinha algo de Deus a passar às outras pessoas. Às vezes a gente não consegue nos enxergar como algo que possa ser útil nas nossas lutas. Às vezes a gente olha para nossas lutas e o desejo humano é: eu vou desistir, eu vou abandonar, eu não quero mais saber, eu já deu, o que eu tinha que fazer eu já fiz, e tudo que eu faço eu só recebo assim. E a gente começa então a maximizar a situação, porque a gente está vivendo o deserto. E Deus não criou o homem para viver no deserto. Tanto é que Deus criou o homem dentro de um jardim e não no deserto. Por isso que quando nós somos levados por Deus ao deserto, nós não entendemos porque estamos ali, porque não faz parte da nossa natureza, porque Deus nos fez em meio a um jardim, nos formou e nos colocou em um lugar onde nós éramos ali como Adão, como Adão. A palavra Adão significa vermelho, porque ele veio da terra, e ali ele era quem governava sobre o Éden. Amados, eu não vou entrar no detalhe, mas as pessoas dizem que o Éden é uma dimensão terrena. Eu não acredito nisso, mas isso é para uma outra vez. Eu já tenho um estudo completo do Éden. Eu sei que o Éden, ele é bem diferente. Ah, pastor, e aqueles 3 rios? A gente vai falar dele depois. Mas eu quero falar hoje da tamargueira. Queridos, quando nós passamos por situações que a gente não entende muitas das vezes, Jesus um dia disse: olha, o que eu faço agora, vocês não vão entender agora, vocês só vão compreender lá na frente, vocês só vão discernir isso
lá na frente, porque não é o tempo agora de você entender, mas é o tempo de você aceitar e confiar. E uma das coisas que nós temos nas nossas vidas são duas prioridades. Nós temos que obedecer e confiar naquele dia nós entregamos as nossas vidas. Aleluia. Ainda que naquele momento a gente diga, mas eu não entendo, eu não aceito. Você tem que lembrar do que Jesus disse aos seus discípulos: o que eu faço agora, o que eu falo agora, vocês não vão entender, vão entender depois, vão compreender lá na frente. E muitas das vezes eu passei por situações assim, e que hoje, quando eu passo por certas adversidades, eu lembro que antes eu fui treinado sem saber. Às vezes eu passei por lutas sem entender naquele momento, mas quando eu enfrentei uma situação, eu disse, eu já passei por isso. Eu sei como eu vou sair disso. Eu sei como eu devo me esquivar disso. Eu sei qual é o caminho que Deus tem para mim nessa situação. E aí às vezes a gente não entende. E o mal é quando a gente permanece nesse cabo de guerra com Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa nessa noite. Se você hoje vive um cabo de guerra com Deus, eu vou lhe dizer, quem vai perder é você. Glória a Deus. Todos que se colocaram em oposição à vontade de Deus, ao querer de Deus, ao agir de Deus, que ficaram naquele cabo de guerra, eu não vou, agora não, está cedo, espera mais um pouco, e fica retardando, não é aqui, não, espera, deixa eu fazer isso, espera, você vai se quebrar nas mãos de Deus. Não que Deus queira isso, mas é por isso que às vezes passamos por vales, passamos por desertos, passamos por tempestades, passamos por vendavais, passamos por perseguições, por calúnias, e a gente não entende. E às vezes um dos motivos é porque você está em um cabo de guerra com Deus. Você sabe, existe uma história de uma missionária argentina que, muito nova, a uns 15 anos de idade, Deus veio a ela e a comissionou e a chamou. E ela disse, Deus, eu sou muito nova, eu ainda não tenho estrutura, eu sou dependente dos meus pais, eles não vão deixar. Deixa eu terminar os meus estudos, aí sim, então eu vou te servir. Passaram-se alguns anos, Deus veio aquela jovem e disse, eu estou chamando você novamente. Ela disse, Senhor, eu acabei de entrar na faculdade, é um sonho meu entrar nessa faculdade, deixa eu me formar, eu ainda sou jovem, eu tenho vigor, eu tenho saúde, eu vou te servir, eu não estou dizendo não, mas deixa eu terminar a minha faculdade. Passaram-se algum tempo, Deus viu aquela jovem novamente, Deus a chamou e ela disse, Senhor, eu nunca namorei, eu conheci um homem de Deus, um jovem lá da igreja, abençoado, eu estou feliz, Senhor, me deixa, Senhor, noivar com ele, casar com ele, eu ainda sou jovem, eu vou te servir. Passaram-se algum tempo, Deus veio aquela mulher e chamou ela de novo, e ela disse, Senhor, eu acabei de casar, estou em lua de mel, deixa eu aproveitar mais um pouco, mas eu vou te servir, eu não estou dizendo não para a tua obra, mas eu te amo, eu vou te servir. Passaram-se anos, Deus veio aquela mulher novamente e a chamou. Ela disse, Senhor, eu estou grávida, espera mais um pouco, assim que eu tiver o meu filho, eu vou te servir. E passaram-se anos e anos, e o Senhor veio aquela mulher e disse, eu estou te chamando mais uma vez. Ela disse, Senhor, eu estou criando meu filho, ele é filho único, precisa de mim. E ela começou a falar, ia colocar as suas causas diante de Deus, e ela disse, deixa ele crescer mais um pouco, quando ele tiver mais consciência, que ele tiver um pouco mais adulto, eu vou te servir. Passaram-se então muitos anos, e Deus veio àquela mulher e ela disse, Senhor, eu agora sou vó, meu filho acabou de casar, e ele já vai me dar um neto, Senhor, ele ainda não tem a experiência da vida, eu preciso ajudá-lo, eu preciso
desse primeiro momento, desse casamento. Agora eu preciso ser uma conselheira, ajudar ele em tudo. E passaram os seus anos e Deus se calou para aquela senhora. Deus não falou mais com ela. Passaram-se muitos anos e muitos anos e muitos anos. Houve uma conferência na Argentina e tinha um jovem andando, e Deus disse àquele jovem: vá na rua tal, na casa tal, e bata na porta, e a pessoa que sair, você dirá essas seguintes palavras. E aquele jovem então obedeceu a voz e foi no endereço que o Senhor tinha dito a ele, igual como Pedro foi na casa da rua à direita, na casa lá de Cornélio. Deus dá endereço, irmãos. Amém. Deus ainda é Deus. Glória a Deus Deus. chegou na casa dessa, e o irmão chegou na casa que Deus tinha mostrado e bateu na porta, e saiu lá de dentro uma senhora de cabelos brancos, já com os dias bem avançados. E quando ela abriu a porta, aquele jovem se colocou de pé diante dela, em uma posição de autoridade, olhou para ela e disse: assim diz o Senhor, por tua rebeldia e por tua causa, milhões de jovens argentinos foram ao inferno, porque tu recusaste o meu chamado e tu não ouviste a minha voz. Eu requererei de ti sangue de cada um desses jovens que foram ao inferno. E aquele jovem virou as costas e foi embora, e diz a história que aquela foi a última noite daquela semana. Às vezes, irmão, nós ficamos tentando racionalizar as coisas de Deus, e as coisas de Deus nem sempre são racionais, apesar de Paulo dizer que o culto ele é racional, mas ele é racional até um certo limite, porque Deus ele não se pode racionalizar, não se pode entender Deus na sua plenitude. Paulo diz: em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ninguém aqui pode em nenhum momento definir Deus na sua totalidade. Ainda que eu e você queiramos entender o Senhor, a minha mente, a sua mente que é finita, jamais terá a dimensão de entender um Deus que nunca nasceu, nunca morreu, vive para todo sempre e é o Deus infinito. Glória a Deus. Por isso que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, vós sois de baixo, eu sou de cima. Amém. Por isso que eu e você jamais poderemos entrar em um cabo de guerra com o Senhor. Se Ele tem falado, se Ele tem chamado, se Ele tem acossado você, então eu vou dizer: é melhor obedecer. Glória a Deus. Do que sacrificar. Amém, Senhor. Se você não gosta, aquele você pode arrancar a página da Bíblia, porque não sou eu que estou dizendo. Eu estou apenas informando você que é melhor obedecer do que sacrificar. Eu dizia para Deus: Senhor, eu nunca vou viver da fé, nunca, porque todo mundo que vive da fé passa fome, mora longe, mora mal. Eu não quero isso para minha vida. E aonde eu ia, Deus dizia: eu te quero na minha obra. Eu dizia: não, Senhor. Eu te quero, eu vejo um cajado na tua mão. Eu dizia: não, Senhor. E toda vez que Deus ele me chamava, eu dizia: não, Senhor. E Deus disse: pois eu vou te mostrar. Acaba sem vergonha. Quem é que manda aqui? Se é tu ou se é eu? Bora ver quem é que tem mais força. E eu trabalhava em Fortaleza, em uma concessionária de caminhão. Você já ouviu falar naquele caminhão Scania? É o melhor caminhão que tem, ele se vende sozinho. Ele é o mais caro, mas ele é o que mais se vende. Ele é o caminhão top. O que mais se aproxima é o Volvo, o resto é só conversa. O seu Ricardo, ele tinha a bandeira da Scania. Ele tinha a bandeira do melhor grupo gerador, que era o motor MWM. E ele tinha a melhor bandeira de tratores agrícolas, que é o trator John Deere, aquele trator verde e amarelo. Não sei se você já viu em algum filme americano, você já deve ter visto. É o melhor trator agrário. Nenhum trator se iguala ao John Deere. Nenhum. Nem
Tem, ele é o top. Então o seu Ricardo tinha as 3 melhores bandeiras. A concessionária dele era enorme. Era um homem bem sucedido, uma empresa sólida, e eu era supervisor de venda daquela empresa. Trabalhava com a parte agrária e a parte de motores de grupos geradores de energia. E aí um dia eu estava na igreja, Deus levantou um homem e disse para mim: Deus te quer na minha obra, e se tu não vieres para a minha obra, eu vou falir aquela empresa. Olha, irmãos, eu nasci na presbiteriana. Presbiteriano, ele não é pelo emocional. Eu disse: não, eu não acredito. Quer dizer que Deus vai fechar uma empresa, vai prejudicar um monte de pai de família, de mãe de família, pessoas que precisam daquele emprego por causa de mim? Eu não acredito nisso. E aquele homem disse, ele disse: em 15 dias, se tu não se renderes a mim, eu vou fechar aquele lugar. Eu não dei a mínima para ele. O seu Ricardo, ele tinha um hobby. Sabe, gente rica que não sabe onde gastar dinheiro? O hobby daquele homem era criar cavalos. E cavalo é um hobby caro. E ele tinha muitos cavalos, ele tinha aras, o negócio dele era cavalo. Você entrava na sala do seu Ricardo, a parede era só bustos de cavalo, foto dele em cima de cavalo, era prêmio de cavalo, tudo de cavalo ele tinha. Ele mandava buscar cavalo de onde fosse, ele mandava buscar. Ele mandou buscar, na época eu lembro, um cavalo árabe, caríssimo, ele mandou buscar, para você ter o nível de como ele gostava. Irmãos, do nada deu uma praga de doença nos cavalos do seu Ricardo. Você está rindo? E foi adoecendo e foi morrendo os cavalos do homem todo. Esse homem entrou em desespero. Ele ficou tão desesperado que ele não tinha mais cabeça nem para ir para a empresa. Ele contratou um administrador. Esse homem entrou na empresa. Com menos de um mês ele deu um roubo. Tudo que o seu Ricardo tinha, ele e sumiu. A empresa faliu. Para resumir, irmãos, todo mundo saiu com as suas férias, com seus direitos. Eu fui o único que saí sem receber nem a minha comissão e nem o meu salário. Eu saí de lá com uma mão na frente e outra atrás. Saí de lá sem nada. Cheguei em casa arrasado. Botei a mão na cabeça e disse: agora, o emprego que eu tinha, que eu gostava tanto, tu fechou. Eu fiquei revoltado com Deus. Eu fiquei igual o Jonas. Quando Deus disse que não ia mais destruir Nínive, aquele menino Nutella foi bater no pé e desejou a morte. Eu fiz mais ou menos isso. Eu esculhambei Deus, falei um monte de coisa. O senhor é doido, como é que o senhor faz isso? Eu fiquei louco, eu não vou servir, eu não vou viver da fé, eu não quero viver da fé, eu não vou viver da fé. Eu fico imaginando Deus lá no trono, esse mundo sabe de nada, esse bicho. Bora ver se tu vai ver da fé. Uma bela noite eu estava dormindo, eu acordei suado. E uma voz veio e disse: se tu não se renderes hoje eu te boto no leito. E de lá tu não sairás mais. Aí eu digo: aí isso está forçando a barra. E aí eu disse: tá bom, Senhor, eu vou viver da fé, mas eu vou fazer um negócio igual que o Gideão fez, eu quero fazer. Eu não vou pedir, como esse torou de vaso, vive de dinheiro, eu não vou pedir. Eu não vou ligar para ninguém. A minha geladeira está vazia, não tem nada aqui dentro de casa. Eu não vou mendigar, eu não vou assim, eu não vou assim, eu não vou. Disse um monte de coisa para mim. O Senhor quer, eu vou lhe servir, mas eu também não vou ser igual esse cara que diz que é crente, que é profeta e vive na casa dos outros pedindo dinheiro e dando profecia para pedir dinheiro. Eu não vou negociar. Irmãos, aí foi o processo de maravilha. Irmãos, e aí passou o primeiro mês, passou o segundo mês, nada, aí o aluguel vencendo e as contas chegando.
E eu abria a geladeira, parecia o encontro das águas, só tinha água em cima, água embaixo, não tinha nada, irmãos. A despensa não tinha nada. E eu dentro de casa orando, buscando. E eu disse: Deus, não tem nada. Veio uma voz e disse: pega um papel e escreve tudo que tu quer comer. E eu botei, irmãos, eu fiz igual isso aqui, eu fiz um monte de papel. Escrevi: eu quero um iogurte, eu quero todinho, eu quero chocolate, eu quero biscoito, eu quero isso, eu quero queijo, eu só botei coisa cara e difícil. Porque se é, porque todo mundo que vai abençoar vaso só dá um quilo de arroz. Eu digo: eu quero um negócio, eu quero saber se tu é Deus. Não quero mais de cesta básica aqui, não. Eu quero ver se tu é Deus na minha vida, irmãos. No outro dia o porteiro chegou lá e telefonou e disse: seu Richard, chegou uma Paraty aqui. Você quer tentar Paraty? Lembra aquele carro da Volks? É isso aí. Chegou um táxi com uma Paraty aqui embaixo. É para o senhor descer. Eu falei: vixe. Aí cheguei lá armado, o cara abriu. Você sabe que a mala da Paraty, se você descer o banco, ele fica ainda maior. O rapaz teve que descer o banco. E era uma compra enorme. E ele disse: mandaram eu entregar essas compras para o senhor e a seu Rito. Falei: irmão, aí era eu, o taxista e o porteiro subindo com as sacolas, e ela combinando. E eu abri a sacola e riscava o que eu tinha escrito. Até no que eu tinha colocado, Deus mandou coisa que eu nem tinha botado. Porque a medida é recalcada, sacudida e transbordante. E aí, irmãos, o armário ficou tão cheio que a porta não queria fechar. E eu: tu vai fechar, desgraçada, tu vai fechar. E Deus disse: o que sobrar, tu vai botar. E sobraram 12 sacolas. E o Senhor disse: essas 12 sacolas, agora tu vai na casa da irmã fulana de tal, e você vai levar essas 12 sacolas lá, porque ela está orando para eu alimentar ela e os filhos. Eu entrei no carro. Eu tinha, irmãos, um Del Rey série ouro, só que ele era velho e caído aos pedaços. A porta para ela fechar, quando você fechava, ela ficava 2 dedos de distância. O carro era todo enferrujado, as rodas, os arames para fora. Sabe aquele tempo da prova? Era o tempo da prova. E aí eu botei assim, cheguei lá na casa da irmã. Quando eu cheguei lá, ela veio me atender com os olhos molhados de lágrimas. Eu disse: vaso, eu estava em casa e Deus mandou eu deixar esse rancho para ti. Lá não fala rancho, lá fala feira. E ela começou a chorar e me abraçou e disse: Richard, olha aqui que eu fiz ontem à noite, uma lista. Eu digo: ixi, eu fiz também. E tudo que estava na lista estava nas 12 sacolas que Deus mandou. Glória a Deus. Naquela época não tinha celular. Quem lembra do Page? Lembra do Page? Que só o médico tinha, era chique, era caro. Você tinha que ligar, e aí ligava e dizia assim: manda uma mensagem, tá aí. A mensagem chegava no Page, a pessoa aí tirava do bolso, era. E eu disse: eu quero um Page, Jesus. Aí teve um culto na rua, eu estava tocando no culto. Quando terminou, que eu terminei de pregar, que eu desci, um médico veio, bateu no meu ombro e disse assim: Richard, Jesus mandou eu te dar isso aqui. Tirou do cinto dele e me deu um Page, eu lembreizinho daqueles grandes, que a tela era azul. E eu disse: eita, Deus não é meu. Botei o podcast de Deus. Deus disse: bora ver. Aí lançou o celular. Lembra dos tijolão que tinha assim, que tinha uma tela flip? Tinha os botãozinhos vermelhos em cima assim. Chegou o empresário lá na igreja com ele falando. Eu disse: Jesus, eu quero esse beijo, não, eu quero um telefone desse. Estou falando isso, irmão, não é para me glorificar, para você entender o Deus que eu e você serve. Amém. Você vai já entender o que está aqui escrito. E aí eu olhava para o irmão, eu sentado aqui na tribuna, eu olhava para o irmão e o irmão coçando a cabeça. Olhava para mim e coçava a cabeça.
Era Jesus dizendo para ele: dá o teu telefone. E eu, aquele irmão agoniado, passava a mão na testa, ele balançava a cabeça, e aquela luta terminou o culto. Ele chegou para mim quase que sem voz. Irmão, Richard, eu não tenho nada para me dizer, pelo amor de Deus, não sei nem como eu vou lhe dizer. Cearense, né? Judeu brasileiro, meu pai disse que cearense é o judeu brasileiro. Pensa. Aí ele tirou do posto, pegou o celular que eu falei: Jesus, se for, eu vou dar uma olhada. Esse me contou que Jesus mandou lhe dar. Eu disse: glória a Deus! Eu estava orando pedindo. E assim, Deus foi cumprindo. A última coisa, eu estava em casa, chegou o diácono e a esposa, e disse assim: pastor, eu posso ficar na sua casa? Eu fui para minha casa. Eu falei: pastor, não tem casa não, pastor. Não, eu queria ficar na sua casa. O senhor tem um quarto aí disponível? Eu falei: não tem, mas não tem cama, não tem. Não se preocupe, eu quero ficar 3 dias na sua casa. Achei aquilo. Falei: tá, irmãos, fica aí dentro, doido, te toquem para dentro, fica aí dentro. E aquele homem, de madrugada, chegava na porta, estava o Wagner orando. 3 dias aquele homem orando, ele e a esposa. Quando ele saiu de dentro do quarto, ele saiu com uma folha cheia de versículos. Ele disse: pastor, eu estou há 3 dias, porque Deus mandou eu lhe dar um carro. Eu digo: tu é doido, Evangelho? Tu anda de ônibus, tu vai me dar um carro? Compra um carro para ti, rapaz. Ele disse: não, pastor, Deus mandou eu lhe dar um carro. Mas como que tu vai me dar um carro? Eu já tenho. Ele disse: não, esse carro aí não é carro de homem de Deus. Eu digo: meu irmão, ele é velho, feio, mas ele ama. Aí fomos numa carteira, numa coisa de carro. Cheguei lá, o cara, ele falou assim: pastor, escolha o carro que o senhor quiser. Eu disse: rapaz. E o meu olho foi em cima. Eu sempre quis ter, porque o meu avô todo ano trocava de carro. Ele só trocava por Voyage. E tinha um Voyage GLS, banco Recaro 1.8, aquele carro lindo. Eu achava lindo esse carro. Eu disse: eu quero aquele ali, Wagner. Eu disse: Wagner disse: tá bom. Aí foi com o vendedor lá para dentro. E eu olhava pro carro, e eu olhava pro meu e dizia assim: o carro não vai ficar com esse carro aqui, mas nem que Jesus mandasse. Carro velho, feio, horroroso, não vale nem 10 reais. Aí lá vem o vendedor com a chave e o Wagner. Disse assim: eu posso dar a volta? E tinha dia que o carro não pegava. E aí o vendedor disse: eu posso dar uma volta no seu carro? Eu disse: Jesus, da prova de Wagner. E aí ele entrou no carro e foi-se embora. Eu disse: meu, aquela fumaceira, parecia o carro da açucana. Quando ele saiu assim, ele pisou, aquela fumaceira de trás do carro. Eu disse: Jesus. E o Wagner disse: crê, pastor? Eu creio. Ele foi, voltou e disse: eu vou aceitar seu carro como entrada, o senhor pode levar o carro daqui. Glória a Deus. E assim Deus foi fazendo. Glória a Deus. E até hoje Deus nos surpreende. Está aqui a minha esposa de prova. Eu tenho muitas histórias de milagre para contar. Então, às vezes nós estamos nessas lutas e aí a gente não entende por que eu estou nesse deserto. Porque Deus nos olha e nos vê como uma tamargueira. É difícil esse nome. Tamargueira. Bem no meio de um deserto. Irmãos, quem anda no deserto e vê uma tamargueira, de longe ele enxerga. Ele só não entende por que ela está ali, verde, florescendo e dando fruto no meio de um lugar árido, seco, inóspito, sem vida, sem perspectiva nenhuma. É uma coisa que vai além da consciência humana. Como pode algo estar vivo em um lugar que só traz e só lembra a morte? É porque o homem natural, ele olha, ele não enxerga o que está fazendo aquela tamargueira ficar de pé. E aí eu fui estudar, e ela cresce na direção do sol. Quanto mais quente é o sol, mais as suas folhas elas se expandem, dando uma sombra muito grande em volta dele. Glória a Deus. Aquele sol que as pessoas dizem: meu Deus, esse sol do deserto vai me matar. Para quem é tamargueiro,
para quem é uma tamargueira no deserto, aquele sol faz você ficar de pé na presença dele. Por isso que ele diz: eu sou o sol da justiça no meio do meu povo. E aí nós que temos esse sol que nos alumia, que nos faz andar em dia, claro, enxergando as coisas, são esses dias que nós olhamos para o alto e dizemos: Senhor, só Tu pode me guiar no meio dessas trevas. Amém. Por isso que ele diz lá no livro de Apocalipse: não vai precisar de sol e nem de lua, porque a glória do Senhor, o sol da justiça, vai alumiar toda a cidade, e nós veremos ele como sol. Então as pessoas olham e aquilo que elas acham ruim, para nós que temos o Senhor, aquele sol é que nos mantém de pé na presença dele. Glória a Deus. Eles olham e eles não entendem, mas como é que ela está de pé? Porque as raízes, assim como a acácia, a tamargueira também, ela tem raízes tão profundas, tão profundas, tão profundas, tão profundas, que o caule dentro dela, a madeira dela, é cheia de água. Glória a Deus. As pessoas não conseguem ver, mas Deus nos sustenta. Ainda que para muitos digam para você: mas você está nessa situação, meu irmão, as pessoas não entendem porque que o crente ri no meio da prova. A Fabrícia e a loucura comigo, devendo aluguel, devendo luz, o dono do apartamento batendo na porta, eu lá na sala orando. E ela andando da sala para a cozinha, fica uma doida descabelada gritando, só faltava pular na janela. Porque a paz excede todo o entendimento. Glória a Deus. A nossa paz não é uma paz racional, irmãos. Ela excede aquilo que a gente entende. Do que era para ser hoje, Deus diz: não, é mais um pouco, espera mais um pouco. Eles não conseguem enxergar em nós que nós somos alimentados por uma água viva, a qual um dia Jesus olhou para aquela mulher no poço de Samaria e disse: ah, mulher, se tu soubesse quem te pede, tu que pedirias água, e eu te daria a água da vida, e tu nunca mais precisaria vir a esse poço para pedir água. E aquela mulher então disse: então Senhor, me dá dessa água. Porque somente os verdadeiros tamargueiros têm essa água de Deus. Ainda que as pessoas olhem para você no meio de um lugar inóspito, sem vida, mas Deus nos conserva em vida. Aleluia, Deus. Amados, quantos homens passaram por situações de deserto e Deus preservou-lhes as vidas? Aleluia. Quantos? Lembre de basta. Lembra de Daniel? Jogaram ele dentro de uma cova. Mas se me jogar ele dentro de um caninho cheio de Rottweiler, eu acho que eu desmaio. Imagina se cair dentro de uma cova cheia de leões. De noite foi jogado ali. A Bíblia diz que o rei passou a noite a acordar Jesus. De manhã está só os ossos. E Deus preservou a tamarneira dele ali dentro daquela cova. E Deus vai nos preservar. Ainda que infelizmente, que eu acredito que não, mas esse ladrão de 9 dedos não vai subir aquela rampa. Amém. Glória a Deus. E mesmo que ele suba, Deus vai nos preservar. Em nome de Jesus. Deus vai nos guardar, porque somos a menina dos seus olhos. Glória a Deus. Porque somos lavados por Ele, plantados por Ele. Ali diz: aqueles que meu Pai plantou. E nós fomos plantados por Deus, ainda que seja em lugares diversos, mas fomos plantados, somos alimentados e nutridos por Ele. Então as pessoas que olham de longe vai ver você, e aquelas pessoas que você menos espera virão até onde você está. Amém. Porque eles vão dizer: eu também estou na situação que ele está. Mas engraçado que ele não está caído, ele não está desesperado, ele não está abalado, ele está de pé. Ele tem coisa para oferecer, ele tem algo dele, eu vou lá. E
E as pessoas vão procurar sombras em mim e em você. Glória a Deus. O interessante é que o viajante, quando ele olhava para a tamargueira, ele se alegrava. E olha como Deus é, queridos. Quando o fruto, quando a tâmara cai naquela areia quente, escaldante do deserto, ela tipo que fica, ela cozinha. E quando ela aquece, ela fica doce. E o alimento da tamargueira serve para nutrir o viajante. E você sabe que quando a gente passa alguns dias sem se alimentar direito, basta você colocar açúcar, que ativa todo o teu metabolismo de novo. E a tâmara, ela tem essa propriedade, como ela se torna doce, quando você come com fome, ativa todo e fortalece você. Por isso que alguns chamam a tamargueira de a árvore da vida, lá no deserto, porque ela tem coisas a oferecer mesmo em lugares inóspitos, mesmo em situações difíceis. Eu e você, mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, Deus sempre vai fazer com que pessoas olhem para mim e para você e encontrem algo. Glória a Eles Deus. estão procurando que só Deus tem colocado dentro de mim e de você nessa noite. Glória a Amém, Deus. queridos? Amém. Eu queria concluir que nós não somos imunes e nem estamos livres de situações adversas que nos cercam, que nos afligem. Nós não somos imunes a nada disso. Também somos atingidos por essas situações, por tribulações, mas, como eu falei, nós temos uma raiz que, ainda que venham os ventos, sabe coqueiro na praia, que é uma espécie de palmeiras, o vento dá na palmeira do coco, ele enverga, mas o quê? Assim somos nós nas lutas. Às vezes a gente pensa que vai se acabar tudo, e aí o Senhor nos coloca de pé de novo. Glória a Deus. E diz: continua. O crente é a figura da tamargueira. Glória a Deus. Vivemos em desertos da vida, somos alimentados da água que o mundo não vê. Vivemos sob o sol intenso que mata as outras plantas, mas mesmo assim, feridos, desanimados, abatidos e entristecidos, podemos oferecer sombra, alimento e abrigo para aqueles que nos procuram em tempos de adversidade. Amém. Amém, queridos? Amém. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade. Glória a Deus. Nós somos essa tamargueira. Quando você lê o livro de Jeremias 48:6, se você puder colocar em cima de arbustos secos ou sem vida, como está escrito, coloque tamargueira, a que produz a tâmara. Você vai dizer: eu sou essa tamargueira. Amém, queridos? Amém. Vamos ficar de pé.